E aí, meu povo, eu sou a Vitória e hoje eu vou falar sobre o documentário Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. Em 19 de maio de 2012, Elise Matsunaga mata e esquarteja seu marido, Marcos Matsunaga, que era o herdeiro da Yoki. Esse documentário deu voz, para além da Elise, a especialistas criminais, advogados, familiares, amigos e conhecidos do casal. E ele acabou indo muito além do que a gente tinha de material até agora sobre o caso, porque era tudo muito unilateral. A Elise nunca foi a público para falar sobre o caso, nesses anos todos. E isso é importante, porque a Elise só topou dar o seu relato com a entrada na história da Thaís Nunes, que é a idealizadora desse projeto e desse documentário. A Thaís propôs contar essa história de forma que fossem expostos os sentimentos que a Elise teve que a levaram a cometer o crime. Não diminuindo o crime, mas dando essa abertura para que ela pudesse contar a sua versão da história. Foi dito que a Elise aceitou porque há algum tempo ela vinha tendo essa vontade de contar a história dela para a filha dela, que está sendo criada longe dela, claro, porque ela está presa, e ela quer que a menina tenha acesso a essas informações da boca dela, sabe? Afinal, na época do crime, a menina era um bebê e acabou não tendo essa oportunidade de saber o que aconteceu de acordo com a mãe, né? Inclusive, essa abordagem incomodou muita gente, porque foi dito que o documentário vitimizou de alguma forma a Elise, botando ela como a mocinha e o Marcos como vilão. Mas essa abordagem foi a única coisa que permitiu que a gente tivesse acesso ao que a Elise tinha pra dizer, porque ela nunca foi a público, justamente porque a gente sabe que normalmente quando acontecem esses crimes e os criminosos vão a público de alguma forma sem pensar muito bem, eles acabam se afundando mais ainda e não passando informação nenhuma, sabe? Então, se não fosse por essa proposta, a gente não teria absolutamente nenhum material da Elise pro público. E é bem real dizer que o documentário vitimiza ela, já que tem inúmeras pessoas no documentário rebatendo as coisas que ela fala que foram comprovadas serem verdades, ou coisas que as pessoas não acreditavam e que acreditam que não faz sentido. E então teve muitos dois lados da história. A Elise contou o que ela sentiu e o que ela diz que viveu e todas as experiências dela, só que nas partes onde poderia haver alguma confusão para fazer o público acreditar na inocência dela, entravam peritos criminais e advogados para explicar o que foi de fato comprovado e o que ela simplesmente estava falando e que é a versão dela, mas não tem provas. E o jornalismo basicamente é isso, você dá voz para os personagens para eles construírem uma história e para que essa história possa tomar forma, sabe? Não adianta a gente ouvir só a imprensa desde o início, só os familiares, só os advogados, porque ainda tinha um lado que não tava claro o que aconteceu pra ele, que era o da Elise. E esse documentário só foi possível porque foi construída uma relação de confiança entre a Elise, a Thaís, toda a produção, sabe, do documentário, todas as pessoas que estavam por trás. Não adianta querer tirar dessas pessoas verdades ou mesmo o lado delas sem construir uma relação com eles de que eles estão num lugar seguro pra falar realmente tudo, sabe? Que eles querem expor e que eles querem que chegue ao público. Inclusive, muito foi criticado sobre dar o espaço pra Elise falar sobre os relatos dela de agressões verbais, violência psicológica e até agressão física mesmo que ela teria sofrido do Marcos, que realmente não tem comprovação, mas era algo que ela quis falar e muita gente acha que não deveria ter dado esse espaço para ela expor isso e que isso de alguma forma justificaria o crime dela. E o documentário não fez isso, o documentário não deixou a história dela como a única ou como a verdade. Ele não fez nada disso, ele simplesmente deixou ela falar. Também é muito discutido o papel da imprensa na espetacularização do caso, porque
Isso fez com que o Brasil, no geral, e possivelmente o júri, chegasse no julgamento já com uma ideia preconcebida de tudo que aconteceu e acabar se fechando para alguns pontos que poderiam ser discutidos. Inclusive, a imprensa, à época, pintou e bordou em cima do fato de que a Elise tinha sido garota de programa antes de estar casada com o Marcos, e como se isso justificasse qualquer desvio de caráter dela e justificasse um assassinato mesmo, porque qualquer mulher promíscua ou vulgar seria capaz disso. O que ele esperava namorando uma garota de programa? E, mais uma vez, a gente vê a vida e a trajetória de uma mulher serem resumidos ao seu passado sexual, porque simplesmente não conseguem deixar isso passar, sabe? Também foi abordado muito o fato de que uma mulher vinda de uma origem humilde, obviamente só queria do homem o seu dinheiro e a sua fama e o seu glamour e tudo mais. Inclusive, um dos advogados dela rebateu isso como: se ela queria tanto esse dinheiro, do que adiantaria pra ela? Qual seria a lógica de matar a galinha dos ovos de ouro, né? Mas, concluindo, eu considero esse documentário muito balanceado. Eu acho que foi super bem... Foi um formato de debate e não de impor fatos e simplesmente deixar essa verdade que já tá preconcebida e repetir mais uma vez essa história. Acho que eles foram além, com algumas discussões, inclusive sociais, falando sobre como a vida sexual dela foi importante no julgamento do Brasil todo e como isso nunca aconteceria com um homem, né? E sobre por que ficou tão famoso esse caso, sendo que a gente vê diariamente mulheres sendo mortas pelos maridos e acontecendo crimes horríveis. Isso nunca toma essa proporção que a história dela tomou, só por ser uma mulher matando o marido. Trouxeram algumas discussões sociais também sobre, por exemplo, abordando esse assunto sobre o julgamento da vida sexual da Elise, ou o fato de que se fosse o contrário, se fosse um marido matando uma mulher, seria só mais um caso e a gente nunca dá essa importância que foi dada a esse caso quando acontece com mulheres e que acontece diariamente, e a gente não vê o Brasil inteiro falando disso, muito pelo contrário. É só mais um dia comum. Mas por ser uma mulher, uma ex-garota de programa, vinda de família pobre, que mata um herdeiro rico, aí realmente a gente precisa fazer um circo e um espetáculo em cima disso. O documentário trouxe também o lado dos erros cometidos pela mídia e pela população em geral, assim, na hora de falar sobre isso, e sobre como coisas que não deveriam tanto ter importado naquele momento foram cruciais para todo o julgamento em cima dela. E é óbvio que não há justificativa por tudo que ela fez. Entretanto, todo mundo tem uma história e merece ter a possibilidade de contar essa história, essa versão e esse lado dos fatos. E só tendo essa visão geral, esse panorama real sobre o que aconteceu, que a gente pode começar a pensar em tirar conclusões, porque quando você só sabe de uma parte da história, não dá pra dizer que você sabe o que aconteceu, ou por quê, ou como, não dá pra dizer nada. Mas e você? Já viu o documentário? O que você achou? Conta pra mim nos comentários, porque eu tô louca pra saber. E no mais, eu gostei muito dessa produção. Recomendo pra todos que gostam de casos reais, crimes e investigação. E pra estudantes de jornalismo também, assim como eu, que eu considerei um trabalho muito bem feito. E acho que dá pra aprender bastante com ele. E é isso, tchau!